Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a primeira dentição do bebê, os mitos e as verdades que rolam em torno da dentição. O que acontece? Muitas vezes, algum tipo de desconforto ou qualquer mudança de comportamento que a criança tenha, que o bebê tenha, é atribuído ao nascimento dos primeiros dentinhos. E muitas vezes isso não acontece. O que acontece, muitas pessoas fazem um certo auê em torno da primeira dentição e na maioria das vezes é uma fase tranquila, né, que a criança passa muito bem. Algumas crianças podem ter um certo desconforto, mas isso não é lei. A primeira dentição, geralmente ela surge a partir dos 6 meses de idade. Pode ser que aconteça antes e pode ser que aconteça bem depois. Não há nada de errado nisso. Cada criança tem o seu período de desenvolvimento e tem o seu tempo, inclusive, para o nascimento dos primeiros dentinhos. Algumas alterações de comportamento, né? A criança que fica com a mão na boca muito tempo, ou a criança que fica irritada, babando muito, ou às vezes tem alguma febre por algum outro motivo, é atribuído ao nascimento dos dentes. E muitas vezes não é. Geralmente, a partir de uns 3, 4 meses, a criança começa a descobrir a mãozinha e ela começa a colocar a mão na boca. Isso é normal da idade e não por causa do nascimento dos dentes. Pode ser que aconteça o nascimento dos dentes antes dos 6 meses, mas normalmente não é por causa dos dentes que a criança fica muito com a mão na boca. O fato da criança babar bastante também não quer dizer nada. Como ela fica muito com a mão na boca, é normal o excesso de salivação. Irritações, às vezes a criança começa a chorar mais, também por volta dessa idade, a partir de uns 4 meses. Isso é mudança de comportamento normal da idade, não necessariamente porque esteja nascendo os dentes. As avós acham que tudo que acontece com o bebê é por causa dos dentes. Às vezes a criança está com febre de 39 graus, as avós acham que é por causa do dente. Não, não é por causa do dente. A febre do dente não costuma chegar a 38, geralmente é uma febre mais baixa, por volta de 37,8, 37,9. Se é uma febre alta, passando de 39 graus, 38,5, não é do dente. É bom procurar o pediatra e investigar outra causa. Diarreia. O nascimento dos dentes não causa diarreia. O que pode acontecer é um amolecimento das fezes, justamente por causa do excesso de salivação. Quando o dentinho está nascendo, a criança fica com a gengiva bem inchada e bem vermelha. Pode ser sim que aconteça uma febre baixa, a criança pode ficar mais irritada, às vezes crianças que já dormem bem à noite passam a acordar, mas são sintomas leves, nada que chegue a mudar muito o comportamento da criança e possa causar algum transtorno. Como cada criança é de um jeito, pode ser que algumas crianças tenham sim, né, uma exacerbação desses sintomas, mas não que seja a regra para toda criança. Normalmente a regra não é que o dente incomode muito, como muita gente pensa. Na maioria das vezes não há necessidade de uso de medicações. Pode ser que a criança precise, se você achar que ela está muito irritada, sentindo dor, aí sim você pode entrar com uma medicação para dor, para o alívio dos sintomas. As pomadas anestésicas locais na gengiva não são indicadas, pois o efeito anestésico dela é muito rápido, é praticamente instantâneo. Não vai dar muito alívio para a criança. Quais os sintomas então da primeira dentição? Pode ser que tenha um certo desconforto, a criança fique um pouco irritada, a gengiva fica inchada, pode sim ocorrer um excesso de salivação, pode sim ser que as fezes fiquem amolecidas, mas não a ponto de dar uma diarreia. Diarreia é o aumento da frequência e a mudança da consistência das fezes. Não vai ficar muita diarreia, não. Uma discreta amolecida no cocô é normal.
A febre é uma febre mais baixa, não é febre alta. Passou de 38, 38,5, pode procurar outra causa que não é do dente. E geralmente, logo depois que a gengiva se rompe, aparece a primeira serrinha do dentinho, esses sintomas desagradáveis desaparecem. Lembrando, não é indicado o uso do colar de âmbar nos bebês, não tem comprovação científica e os riscos são muito maiores do que os benefícios. Isso vai ficar de assunto para um outro vídeo. Eu queria agradecer porque eu estou recebendo muitas sugestões para os vídeos e está sendo muito bom. Quem tiver alguma sugestão, quiser que eu fale sobre algum assunto, deixe os recados no comentário. Inscreva-se no meu canal, curta o vídeo e eu estou adorando as sugestões. Tchau, tchau!